irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, onde nós estamos estudando, Romanos capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura do verso 28 ao 30. Vamos ficar em pé também, em reverência à palavra de Deus. Romanos capítulo 8, 28 a 30. Romanos capítulo 8, 28 a 30. Assim diz a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estarmos reunidos nesse dia especial, o dia do Senhor, dedicado à nossa adoração, ao nosso louvor e especialmente, Pai, à nossa gratidão. Nós queremos, Senhor, te dizer muito obrigado pela bênção que é, pelo privilégio que é poder estar nesse dia aqui. Muito obrigado, Pai, pela tão grande salvação que o Senhor mesmo preparou na eternidade e nos entregou, Pai. E hoje somos beneficiados dessa tão grande salvação. E agora, Pai, estamos diante da Tua palavra, que ela venha mesmo ao encontro dos nossos corações. Seja mesmo alimento para as nossas vidas, a instrução, para que possamos assim cada vez mais crescer em sabedoria, em graça, em conhecimento e viver realmente uma vida que te agrade. Nós entregamos essa escola bíblica em tuas mãos e estamos, sim, Pai, totalmente dependentes do Espírito Santo. Ele que é o autor dessa palavra, ele venha mesmo ser o nosso professor nessa manhã. E seja mesmo com cada professor da escola bíblica. E assim saiamos daqui edificados com a tua palavra, desafiados. E também, se há porventura entre nós alguém que ainda não experimentou essa tão maravilhosa salvação, que hoje possa ser o dia favorável, o dia da salvação. Então entregamos cada vida em tuas bondosas mãos. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Muito bem. Irmãos, estamos nesse capítulo especial mesmo, nessa carta aos Romanos, e há coisas maravilhosas, profundas, em que nós estamos assim aprendendo. Chegamos nesse verso 28, quando Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outra tradução, essa tem uma palavra que também é maravilhosa, que completa até, porque diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
Amados, essa palavrinha aqui, esse verbo, né, saber, sabemos, se realmente nós soubéssemos verdadeiramente as maravilhas que Deus tem preparado, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele nos revelou pelo Espírito Santo que conhece, que prescruta todas as coisas de Deus. Então o Espírito Santo realmente, ele, como nós estávamos vendo anteriormente, ele é o nosso intercessor, aquele que intercede por nós, e ele mesmo habita em nós. É uma das condições, né, para realmente o Filho de Deus se tornar Filho de Deus, é a presença do Espírito Santo habitando individualmente em cada um. É o selo de Deus, e nós temos aprendido mesmo nessa carta. Então Paulo diz, olha, sabemos, né? É tão significativo esse verbo saber na vida do crente, pois mudaria até toda mesmo o nosso modo de viver, o nosso relacionamento com Deus, não só com Deus, mas até com outras pessoas. Por isso que Paulo diz aqui, olha, sabemos, né? Você sabe realmente, eu sei realmente, e aqui ele diz algo maravilhoso. Sabemos que todas as coisas cooperam, e eu acrescento, né, juntamente. Não estou acrescentando, né, nem diminuindo, mas acrescentando porque em outras traduções esse cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, hoje, a partir desse verso 28 até o final do capítulo, tem 4 coisas aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, que nós devemos saber, né, que vai realmente fortalecer, mudar até, eu espero, a minha vida, as nossas vidas, o nosso modo de viver, o nosso relacionamento realmente pessoal com Deus e até, né, com outras pessoas. Então, esse bem aqui que o Paulo está tratando, né, é muito maior do que o que a gente pode achar esse bem, né, esse bem material, a coisa, tudo coopera para o bem, para o meu bem. Não é esse bem que Paulo está tratando, porque muitas das vezes, né, muitas pessoas pensam, acham que tudo vai terminar bem, né? É um final feliz, tudo ok, mas vai terminar bem. Não é esse bem que Paulo aqui está falando, muito pelo contrário. Em muitas ocasiões, até da vida, muitas coisas terminam muito mal, né? Pessimamente, até para os filhos de Deus. Quantos amados, né, na história da igreja terminaram mal à vista de esse pensamento, um final feliz? Muitos morreram, né? Foram decapitados. Um final à vista, né, olhando assim, não é um bem, né? Esse final feliz. Não é isso que Paulo está tratando. Nós vamos ver depois, né, realmente o que significa essa parte aqui de todas as coisas cooperam para o bem, mas esse bem que Paulo está tratando aqui é muito maior, não é uma coisa grandiosa. Se você ver, nós vamos ver, o verso 28, 29 e 30 explica e mostra realmente o que é esse bem que Paulo aqui está tratando. Então veja, Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, né? Esse bem, diz aqui, olha, daqueles que amam a Deus. Esse bem
não é para todos, não. Não é para uma forma geral, não. Não é para toda a humanidade, não. Ele especifica, né? Bem daqueles que amam a Deus. Somente para essas pessoas é esse bem aqui que Paulo está falando. Então veja como começa a ampliar, né? Mais ainda, ele diz assim: esse bem é para todos daqueles que amam a Deus. Veja, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse bem, né, passa a ser não só para aqueles que são amados por Deus, né, como diz aqui, aqueles que amam a Deus, mas para aqueles que são chamados segundo Deus com um propósito. O bem aqui já amplia, né? É um propósito de Deus. E continua: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, veja, para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos. Então, o bem que Paulo está falando aqui é para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, e o propósito de Deus é para que aqueles que ele chamou serem conforme, né, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, né, esse bem, eu diria assim, é um bem maior. Deus, ele gostou tanto do seu filho, né, do seu primogênito, do seu primeiro filho, que ele vai fazer muitos, né? E ele está fazendo milhares iguais a Jesus. Ou seja, Jesus é o filho primogênito, o primeiro dessa família que Deus assim está realmente fazendo, a família de Deus. Então, esse bem que Paulo está falando aqui é um bem maior, que eu coloco, irmãos, é a tão grande, perfeita, a tão grande salvação. É uma obra de Deus, né? É plano de Deus, é projeto de Deus, é propósito de Deus, é um bem maior. Tanto é que a vida do Jó, aquele homem que pode dizer que todas as coisas cooperam para o bem, né? Esse homem, no final da história do livro, no verso 42, capítulo 42, ele diz: bem sei, né? Sabemos, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, dos teus projetos, podem ser frustrados. Então, esse bem maior que Paulo aqui está tratando, e que todas as coisas vão cooperar no final, realmente, não só as materiais, mas espiritualmente falando, esse bem maior é a tão grande salvação, que é realmente plano de Deus, projeto de Deus, né? E que começou até realmente na eternidade e vai se concluir com a glorificação dos seus filhos. Então, irmãos, esse que é esse bem, né? Esse bem maior que eu coloco assim é a tão grande salvação. Agora, a segunda coisa que Paulo está mostrando aqui, para quem é realmente esse bem, né? Esse bem maior. Aí ele diz aqui no versículo 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para quem é esse bem maior? Somente para aqueles que amam a Deus. Ou seja, não é para todos, não.
E a Bíblia diz, amados, em 1 João, capítulo 4, e verso 19, que nós o amamos, nós amamos a Deus, porque, primeiramente, Ele nos amou. Deus nos amou primeiro, ou seja, foi iniciativa de Deus te amar. Iniciativa de Deus nos amar. Não foi da nossa vontade, muito pelo contrário. O homem natural, né, o homem nascido mesmo nesse mundo, nascido de mulher, de uma forma carnal, o homem não ama a Deus de forma nenhuma. O homem não busca a Deus de forma nenhuma. O homem, muito pelo contrário, é um inimigo de Deus. Inimigo de Deus, um desobediente, um transgressor da lei de Deus. É isso que nós vimos em Romanos, no capítulo 3, volte aí. Né? Diz aqui, Romanos 3, 9, Romanos 3, 9, Paulo diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Ele diz não, de forma nenhuma. Porque Paulo estava falando aos judeus, né, que a eles foram dados, aos judeus por Deus, realmente, né, os oráculos de Deus, as promessas, a palavra. Então, eles se achavam superiores a outros povos. Eram os gentios, né, aqueles que não valem nada. Mas Paulo diz, olha, que está demonstrado que eles não têm nenhuma vantagem sobre os outros, porque assim como eles receberam a responsabilidade, eles não cumpriram, né? Eles transgrediram, eles desobedeceram assim como os demais, como os gentios. Então Paulo diz, olha, está demonstrado que todos, aí coloca todo mundo, tanto judeus como gregos, como gentios, estão debaixo do pecado. E o homem debaixo do pecado, ele é um inimigo de Deus, não é amigo, né? Não busca, não procura, muito pelo contrário, se afasta de Deus. Né? Então está escrito aqui, né? Todos estão realmente debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um, nenhum justo nasce nesse mundo. Mais ainda, não há quem entenda, né? Ninguém entende a Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então ninguém entende a Deus. Tem mais, Paulo diz, não há quem busque a Deus. O homem não busca a Deus pela sua condição. Não é? Muito pelo contrário, ele diz aqui, olha, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, ninguém que faça o bem. Deus fala, né? Muitas vezes o homem natural, ele quer, assim, apaziguar a sua consciência, né? Diante de Deus, porque ele sabe que ele é pecador, ele é um transgressor. Aí ele quer, de certa forma, fazer alguma coisa, né, para amenizar. Acha que vai agradar a Deus com as suas obras, com as suas ações, com fazendo alguma coisa. Eu lembro que no interior é muito comum até o catolicismo romano ensina, né? Faça alguma coisa, alguma caridade, alguma obra. E eu lembro que minha mãe, ela na época era muito carente, né, de médicos e tudo, de remédio. E uma irmã minha teve um problema sério de saúde. E meu pai com a minha mãe começaram uma pequena drogaria. Então era a drogaria da cidade, né? E a minha mãe tinha contato e acaba indicando algum remédio, alguma coisa, fazendo. E tinha muita
muitas pessoas carentes, né, de dinheiro. Então, muitas vezes a pessoa vinha com alguma situação de doença, mas não tinha dinheiro, né? E às vezes trazia uma galinha, um tracajá, um peixe, alguma coisa, e às vezes nem tinha. E a minha mãe, não, pode levar. E aí a pessoa dizia, a senhora, com essa ação aí, está aumentando mais um pedacinho do céu para a senhora, né? Então, às vezes essa mentalidade que nós estamos fazendo alguma coisa para agradar a Deus por alguma atitude ou para amenizar a nossa consciência, né, diante de Deus, acha que Deus vai se agradar. Sabe, irmãos? A Bíblia diz que as nossas ações, as nossas obras diante de Deus, para nos justificar, é como coisa que fede, né? Trapo de imundícia, não serve para nada. Então, Paulo diz aqui, a umas, né, todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No sentido de se justificar diante de Deus, fazer o bem, pode fazer, ajudar uma pessoa, quem tem o poder ou pode ajudar, faça, né? Mas não para se justificar dos teus pecados diante de Deus. Deus não aceita. Por isso que diz aqui, não há quem faça o bem. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. É coisa que sai de dentro para fora. Né? Começa, a Bíblia diz, o Senhor Jesus, que os maus desígnios começam no interior, no coração externo. Né? Vai mesmo saindo até pela língua, pela boca, e passa mesmo a agir, a ação. Por isso que Paulo diz, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da verdade. Não há temor diante dos seus olhos. Não há quem busque a Deus, né? Não há quem entenda a Deus. Não há quem faça o bem. E não há quem tenha temor de Deus. O homem natural, ele não teme a Deus, né? Ele blasfema de Deus, ele zomba de Deus, ele brinca com Deus, acha que, né, vai escapar, mas não vai mesmo. A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, né, aquilo que ele planta, ele vai colher. Não tem conversa. Que não teme a Deus. Então, como, né, o homem natural, ele não ama a Deus verdadeiramente. Ele não busca a Deus verdadeiramente. Por isso que Deus nos amou primeiro. Nós estávamos lembrando aqui na mesa do Senhor. Esse amor, né, que nós não sabemos explicar. Um Deus santo, 3 vezes santo, amar inimigos, amar pessoas imprestáveis, amar o que não presta, aquilo que é contra ele, que blasfema dele, que não teme a ele. É esse amor que nos amou, irmãos, que demonstrou realmente. Então, Paulo diz aqui, para que saibamos, né? Eu e você sabemos que ele nos amou primeiro, essa tão grande salvação. Então, volte aqui para Romanos 28, quando ele diz assim, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, esse bem maior, que é a tão grande salvação. Agora, ele continua, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, e nós o amamos, a Deus, esses aqui, porque ele nos amou primeiro, não é? E aí Paulo vai dizer, não é?
Ele nos amou primeiro, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa tão grande salvação é um propósito de Deus para aqueles que ele amou, né? E aqui Paulo vai dizer o seguinte: essa tão grande salvação, amados irmãos, ela começa mesmo na eternidade. Como ele diz aqui, né? Olha, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Porquanto, verso 29, aos que de antemão conheceu. Então, essa tão grande salvação, a esses que Deus realmente amou, né? Ele começa na eternidade, como ele diz aqui, que antes, antecipadamente, previamente, Deus conheceu. Deus conheceu a esses que ele amou, né, como diz aqui, foi propósito dele, antecipadamente, previamente ele conheceu. Quer ver? Vamos ver alguns versículos aqui. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, e no versículo 4, diz assim a palavra de Deus: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então, antecipadamente, né, previamente, Deus conheceu. É isso que ele está dizendo aqui. Antes que tu me formasse no ventre materno, eu te conheci. Veja, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. De antemão, previamente, Deus conheceu, né? Salmo 139, Salmo 139, verso 16, diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, esse bem maior, irmãos, a gente começa a entender, né, que é tão grande que começa mesmo na eternidade, essa tão grande salvação, ou seja, Deus, né, diz aqui o apóstolo Paulo, de antemão conheceu. Ele te conheceu antes de você existir, antes de ser substância, né? Previamente. Mas continua. Volte lá para Romanos capítulo 8, né, e 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, aí ele diz, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos, né? Aos que de antemão conheceu, esses também os predestinou. Ou seja, essa palavra é dar o destino a alguém, né, previamente. Escolheu para ser filho de Deus antes, né, da pessoa saber, antes até da pessoa nascer. Isso é Deus, irmãos. É Deus que quis fazer dessa forma. Nós não podemos explicar, nós só queremos agradecer a Deus, né? Porque previamente Ele te escolheu, Ele te predestinou para Ele. É interessante, né? Já estive em algum cargo que você tem a possibilidade, né, de escolher uma pessoa.
né, para um cargo, para uma função. Essa pessoa não sabe, mas você sabe, né? Tu sabe que tu vais escolher. Você faz os teus critérios, mas a pessoa não sabe que vai ser escolhida, né? Mas tu já sabe. Assim é Deus. Ele nos predestinou, né? Nos escolheu antes de eu saber. Ele já sabia. Isso é predestinação, ou seja, ele te elegeu, né? Ele te escolheu. E não vamos entrar aqui que Deus é injusto porque escolheu A e não escolheu B, escolheu B e não escolheu A. Não, isso é dele, é ele, é da vontade dele, independe da nossa vontade. Ele te escolheu, ele me escolheu. Né? Então, a Bíblia fala assim de predestinação, é pré-escolha, né? É prévio, é uma eleição. Então, é assim que Deus, aqueles que ele de antemão conheceu, né, ele predestinou, ele escolheu. Veja versículos aqui para basear mesmo o que nós estamos dizendo. Deuteronômio, no capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 e 7. Deuteronômio 7, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Saberás, olha, sabe, né? Sabemos, o verbo aqui. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a sua aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Mas veja, o Senhor teu Deus te escolheu no meio de numerosas nações. E foi da vontade de Deus. Né? Veja mais, Salmo 135, Salmo 135, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 135, 4. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Foi Deus que escolheu, né? Que elegeu. Quem era Jacó? Era um suplantador. Né? Mas Deus escolheu Jacó e o fez Israel, príncipe com Deus. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 41, 8 e 9. Mas tu, ó Israel, povo de Deus, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, tá vendo? A quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Está vendo, amados, né? Eu te escolhi, eu mesmo te elegi. Veja mais, 42, Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Eu estou assim enfatizando essa predestinação, né? Essa escolha prévia de Deus, que é dele, é a autoridade dele, né? Nós temos só que agradecer, irmãos. Veja mais, Isaías 65. Isso é muito importante porque você vai ser bombardeado, né, com os falsos aí. Isaías 65, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, e não o destruirei a todos. Farei sair Jacó, descendência de Judá, um herdeiro, que possua os meus montes e os meus eleitos. Né? Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Vamos ver mais. Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículo 22. Mateus 24 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, né, dos eleitos, tais dias serão realmente abreviados. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 48. Diz assim a palavra de Deus. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Está vendo? Foram eleitos, predestinados, destinados para a vida eterna. Mesmo em Atos, capítulo 18, verso 10, diz assim, melhor verso 9. Paulo estava ali em Corinto, né, e à noite teve um sonho, diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará te fazer fazer-te mal. Pois, olha, tenho muito povo nesta cidade, eleitos ali, realmente naquela cidade. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Melhor no verso 3, né? Nós estamos falando do bem maior, essa tão grande salvação. Paulo diz assim, bendito, Efésios 1:3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu.
É a mesma palavra. Nos elegeu, nos predestinou. Nele, veja, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É predestinação, eleição, escolha de Deus. Veja mais, irmãos, a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, né? Graças a Deus, obrigado, Senhor, por vós, irmãos amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que eu também vos chamou, mediante nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor e Salvador. É o próximo passo chamado, mas nós estamos aqui, né? Ele te conheceu, Ele te escolheu, Ele te predestinou antes da fundação do mundo, desde o princípio. Veja mais, irmãos, é para mesmo, né, firmar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. 2 Timóteo 2:10. Por esta razão, Paulo diz, tudo suporto por causa dos eleitos. Então, Paulo está dizendo que ele sofreu, batalhou, suportou por causa de quem? Por causa dos eleitos de Deus, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Vamos ver mais, irmãos. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo diz assim, olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Eleitos de Deus. Tiago, próximo, né? Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Né? Veja aqui, né? Deus mesmo escolheu para serem feitos herdeiros de Deus. Veja mais, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, vendo?
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, aliás, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmão, nós vamos devagar, né? Porque esse bem maior que Paulo está falando, nessa tão grande salvação, ela começa mesmo na eternidade com Deus. É obra de Deus, é o propósito de Deus para aqueles que o amam. Mas eu estou mostrando que nós o amamos porque antes, né, ele nos amou primeiro. Nós não prestávamos, nós não éramos nada, mas Deus nos amou. E saber que é assim um bem tão maior, irmãos, que começou na eternidade, com a tua, com a minha, né? Quando ele diz assim que ele de antemão te conheceu. E a esses que de antemão conheceu, a esses Paulo diz que ele predestinou, né? Fez uma pré-escolha, elegeu, mas continua. São 5 passos, né? Nós estamos no segundo, o que de antemão ele conheceu. Aliás, o primeiro que de antemão conheceu, o segundo, a esses ele nos predestinou. Aí volte lá para o verso 30, né? Aos que predestinou, a esses também chamou. É o próximo passo. Então, conheceu, escolheu, agora diz que ele chamou. Deus chama. É a chamada soberana, a convocação de Deus. E como é que funciona, né, esse chamado? A Bíblia diz que, amados irmãos, é através do Evangelho, né? O Evangelho da graça de Deus. Aqui no primeiro capítulo de Romanos, nós passamos um bom tempo. Abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 1. E versículo 16, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Então, aqueles que de antemão Deus conheceu, aqueles que de antemão Deus, né, predestinou, agora ele vai chamar cada um individualmente. Eu não sei quem são os que Deus conheceu. Eu não sei quem são os que Deus predestinou. Por isso que a nossa obrigação, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, né? Porque é o poder de Deus para a salvação dos que creem, né? Dos que vão crer. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, né? E Paulo, no capítulo 10 dessa mesma carta, ele diz assim, olha, abra lá, Romanos, capítulo 10, e no versículo 13, porque Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Tem uma condição para a salvação, invocar o nome do Senhor. Mas Paulo diz, como, porém, no verso 14, invocarão aquele em que não creram? Como é que ele vai invocar o nome de alguém que não creu, né? E como vão crer, como crerão naquele de quem nada ouviram? Olha só a lógica, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque, como está escrito, né?
ali, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, né? Esse bem maior, aqueles que anunciam a salvação. E aí Paulo continua, mas nem todos obedeceram o evangelho. E nem todos vão obedecer o evangelho, né? Vão rejeitar o evangelho. Mas tem que ser pregado, porque nós não sabemos quem vai aceitar e quem vai rejeitar. Muito pelo contrário, né? O evangelho é o poder para a salvação, mas, irmãos, o evangelho de Deus é o poder de Deus também para a condenação. Muitos vão ser condenados. Esse mesmo evangelho que salva, esse mesmo evangelho que chama, é o mesmo que condena. E Deus é glorificado do mesmo jeito, tanto na salvação como na condenação. Por isso que nós temos que pregar, né? Que proclamar, porque diz aqui a palavra de Deus, né? Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? É triste, né, irmãos? Mas é fato, é verdade. Muitos rejeitam, não querem saber, ignoram, né? Blasfemam, mas nós temos que pregar. É a nossa obrigação. Paulo diz, porque, né, ai de mim se não pregar o evangelho. E aí ele diz, olha, assim a fé, ela vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. É o método que Deus usa para chamar aqueles que de antemão, né, ele conheceu. Aqueles que de antemão ele já predestinou, agora ele vai chamar, e a chamada soberana é através do evangelho, né? Ou seja, primeiramente tem que ouvir a palavra da verdade, aquilo que nós temos pregado aqui nessa igreja e que é o dever e que é a obrigação da igreja do Senhor. A nós foi dado, quando eu falo igreja, não é essa casa, né? Eu, você. A nós foi dado essa ordem, né? Essa determinação. E tem que ser um privilégio, irmãos. Muitos não vão entrar num templo. Muitos não querem, mas muitos estão aí fora. Você pode falar, né? Pode pregar o evangelho da graça de Deus. Quantos nós temos história, né? Na história mesmo da igreja, quantas pessoas foram salvos lendo, né, ouvindo a palavra de Deus? Eu lembro que o pastor Lobato, a rádio Transmundial, ele conta para a gente, né? Tem um programa, não sei se ainda tem, eles distribuíam radinhos na frequência deles. E muitos foram salvos ouvindo a mensagem através da Transmundial nos radinhos. Chegavam lá nos confins, né? Lá no meio da mata. E o pastor Lobato, ouvindo a mensagem do Evangelho, realmente entregou sua vida ao Senhor. Os irmãos, né, vieram domingo passado aqui, Gedeões Internacionais, né? Uma missão grande que imprime Bíblias, Novos Testamentos para o mundo inteiro. A igreja do Senhor que financia, né? Esses homens estão aí mandando. E às vezes, quantas histórias eles têm de uma pessoa que pegou um evangelho, até uma folha rasgada, né? Muitos folhetos se gasta a igreja divulgando, levando o evangelho. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas ele vai chamar da mesma maneira, né? Tem que pregar, e a pregação da palavra de Deus, a verdade, mostrar a condição do homem, todo o plano, né? O plano da salvação, que os irmãos sabem bem, mas tem que ouvir a palavra de Deus. Agora, muitos vão ouvir, né, mas não vão atender.
é o que nós chamamos na teologia de ouvir eficazmente. Quer ver? Abra sua Bíblia em João capítulo 5, verso 24, bem conhecido nosso, né? João 5, 24 diz assim, o Senhor Jesus: em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra, tem que ouvir a palavra de Deus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai entrar em juízo, em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aqui é o evangelho puro, né? Mas olha o que Jesus diz no verso 25: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, né, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos, a Bíblia fala dos mortos em ofensas, em delitos e em pecados. A Bíblia diz que, Efésios, capítulo 2, verso: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então vão ouvir, né, diz aqui, a voz do Filho de Deus. E aí, irmãos, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Jesus fala, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Todos devem ouvir a palavra de Deus. É a nossa obrigação. Mas sabemos que Jesus está dizendo aqui, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Veja, aqui é que está o ponto, né? E os que a ouvirem, esse ouvir eficazmente o chamado, porque muitos vão ouvir, vai entrar por aqui e sair por aqui, né? Isso é muito sério. Agora, irmãos, agora, meu amigo, aqui, você que está aqui, talvez, não sei quantos meses, quantos anos, né, você tem chegado aqui e ouvido a voz do Filho de Deus. É o Evangelho. Você está ouvindo como esses aqui, né? Eficazmente, que vão viver, Jesus está dizendo aqui, viverão, ou você está ouvindo e não está vivo, continua morto? Há um grande perigo, o pastor Fred dizia, de nos tornarmos amigos do Evangelho. Ah, essa igreja aqui é legal, né? É um local bom de vir. Não sai em cada culto fazendo comércio, dizendo que você tem que dar para conseguir alguma coisa, você tem que fazer algo, né? Ninguém faz coletas aqui publicamente, não ofende ninguém nesse sentido, como outros aí. É um local agradável. E muitas vezes se tornam amigos do Evangelho e não são salvos. Tem duas irmãs de Labre aqui, né? Ele dizia: olha, irmão, eu passei muitos anos lá e fiz vários amigos do Evangelho. Pessoas que amavam, gostavam dele, mas nunca professaram a sua fé publicamente. Deus sabe, irmãos, né? E aqui Jesus está dizendo: os que ouvirem a voz do Filho de Deus, esses viverão. Ouvir eficazmente. Quer ver? Abra sua Bíblia em João, capítulo 10.
João capítulo 10, Jesus fala das suas ovelhas, né? João 10, verso 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As ovelhas de Jesus ouvem a voz do Senhor. E elas, diz aqui, né? Eu as conheço. Jesus conhece cada uma, porque nós estamos vendo que na eternidade, de antemão, ele conheceu, né? Ele predestinou e ele chamou. E cada uma ovelha ouve a voz do Senhor. Interessante que, se você olha aqui no capítulo 10, no verso 4, é no verso 3, né? Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Ou seja, as ovelhas verdadeiras de Jesus, ele chama pelo nome, elas ouvem, elas reconhecem a voz dele, mas elas estão ouvindo também, né? As vozes estranhas aí, as vozes mundanas, mas elas ouvem e não seguem, rejeitam, porque elas seguem a Jesus Cristo. É o verso 27. Eu as conheço e elas me seguem. Escute, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, não é? Então as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. Para a gente terminar, Isaías capítulo 43. Isaías 43, verso 1 diz assim, bem conhecido, né? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Amados, todos nós somos sim criaturas de Deus, né? Criados por Deus. E todo homem criado por Deus que nasce nesse mundo, infelizmente, é só uma criatura, mas ele é um inimigo de Deus. Mas diz aqui, olha, e te formou, né? Aquele que te conheceu, que te predestinou, que te chamou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, veja, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós vamos continuar para a semana, mas eu queria, né, hoje começar essa parte de que o apóstolo Paulo diz, sabemos. Sabemos, né, que todas as coisas cooperam para o bem. Você sabe, meu amado, esse bem maior, esse bem, né, que é a tão grande salvação que Deus preparou na eternidade, e aqueles que ele realmente chamou, conheceu, né? Ele predestinou, e esses ele chamou. E ele amou. Nós vamos ver que a esses que ele chamou, ele também, né, justificou. E a esses que ele justificou, esses também ele glorificou. É o assunto que nós estamos tratando. E ele garante isso. Que Deus possa abrir, né, o nosso entendimento. Abrir mesmo a nossa mente e dizer, Senhor, muito obrigado por esse bem maior
que tu estás preparando, né, para cada um dos que te amam. Mas nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E essa tão grande salvação. Que maravilha, né, irmão? E Deus diz, é da vontade dele te fazer a imagem e a semelhança do seu filho. Um irmão de Jesus, né? E eu comecei dizendo, Deus gostou tanto do seu filho que ele está fazendo milhares e vai fazer a semelhança do Senhor Jesus. E se você está hoje aqui, mais uma vez, está ouvindo a voz do Senhor, a voz do Filho de Deus, que está chamando. A Bíblia disse hoje, escutais a sua voz, né? Não endureçais os vossos corações. Que Deus nos ajude. Pai, muito obrigado, Senhor, porque é bom nós sabermos que esse bem é um bem maior, que esse bem maior o Senhor tem preparado é a tão grande salvação, preparado na eternidade para aqueles que o Senhor ama, para aqueles que o Senhor amou. E a prova que o Senhor nos amou, Pai, é que o Senhor nos deu essa tão grande salvação, que foi preparada na eternidade. E a prova é que o Senhor nos conheceu. A prova é que o Senhor nos predestinou. A prova é que o Senhor nos chamou. A prova é que o Senhor nos justificou. A prova é que o Senhor nos glorificou. E ainda fará coisas maravilhosas, como a tua palavra diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Mas o Senhor tem nos revelado, tem nos ensinado através do teu Santo Espírito. Ó Pai, que nessa manhã nós possamos sair daqui animados, fortalecidos, felizes, porque já temos esse bem maior, que é a tão grande salvação. Se porventura entre nós, Pai, há alguém que ainda não recebeu esse presente da tão grande salvação, o Senhor conhece, que possa ouvir eficazmente a tua chamada e confessar a ti como Senhor e Salvador, porque a tua palavra diz: aquele que com o coração crê, com a boca confessa, esse jamais será confundido. E aquele que invocar, que clamar o nome do Senhor, será salvo. Faça, Pai, uma obra especial, conforme a tua vontade. É isso que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.